Está entrando no ar, programa Mundo Peladeiro. Qualidade de ensino da cidade a seu dispor. Do 6º ano ao convênio e pré-vestibular. Educação tecnológica, sustentável, inovadora. O mais qualificado staff de professores. Somos mestres e doutores. Colégio Rosana Bastos RB. Matrículas abertas. Galera, chegou a hora, chegou aquele momento que todo mundo espera, a hora da encarnação, a hora do bate-papo, fazer aquela resenha, e eu chamo para nossa conversa o nosso parceiro, aqui, Toquinho aqui, assim, pronto. Rapaz, isso aí é Márcio Lemos chegando para falar, resenha de boleiro na área, falando dos nossos gigantes Remo e Paysandu, que na verdade estão aí passando por extremidades na tabela. Fala um pouco pra gente. Para falar um pouquinho da resenha de boleiro, né? Lembrando que o resenha de boleiro vai estar aqui, né, no Mundo Peladeiro já com essa parceria com vocês. E falando de Série B, falando de Remo e falando de Paysandu, é uma diferença muito grande neste ano de 2025, porque tivemos que pegar um Paysandu que o campeonato inteiro jogou bem, mas não venceu. E isso foi notório por todos os comentaristas esportivos, técnicos de futebol e até jogadores. O futebol do Paysandu neste ano de 2025 foi um futebol agradável de se ver, bom, só que pecava na finalização. E isso foi o campeonato inteiro. E refletiu na pontuação do Paysandu, que hoje, na lanterna do Campeonato Brasileiro, está na 20ª posição com 27 pontos, né? A pior campanha. E agora só resta o Paysandu Esporte Clube juntar os cacos, né? Não deixar o time se tornar uma SAF, não será bem melhor para o Paysandu manter-se assim como está, salvar alguns jogadores desse elenco para 2026, promover agora, quem sabe, aí para as últimas rodadas, alguns garotos da base, do Sub-20, já para começar a montar um time para 2026, e aí sim reformular, porque queira ou não, nós vamos falar do outro time, do outro lado da Almirante Barroso, o Leão Azul, que está lá no G4, na 3ª posição com 57 pontos. Só que o clube do Remo, PH, você vai lembrar, subiu para a Série B, caiu para a Série C e subiu de novo. Mas fez o dever de casa. Qual é o dever de casa? Manteve uma equipe, reforçou e durante o decorrer do campeonato fez contratações ímpares para que o time pudesse se manter agora nessa reta final com um elenco definido e de uma forma em que agora pode sonhar com acesso dependendo só de suas próprias forças. Falando dessa reta final do Paysandu, que o próprio presidente já começou a tomar algumas decisões. Mandou uma galera embora, mas eu achei importante quando você falou que o Paysandu realmente fez uma campanha que jogou bem, só que não conseguiu vencer. Questionando até a eficiência de alguns ídolos do próprio clube, no caso do Nicolas, que começou a temporada no Paysandu, não conseguia fazer os gols, aí entra aquela de jogar uma culpa para cima do outro, o Nicolas acaba saindo do Paysandu, vai para o Criciúma, arrebenta. É verdade, né? O que o Paysandu fez no decorrer desse campeonato foi perder peças importantes e não substituir a altura. Apesar que o ataque do Paysandu agora nessa reta final até se tornou um ataque eficiente, visto aí o Repá, saiu perdendo de 2-0, conseguiu empatar e teve chance de fazer o gol da virada e quem sabe ampliar. Só que o que acontece? O Paysandu sofreu sempre nos últimos minutos, sofrendo gol, defesa errando passes e jogadas fáceis. E isso foi do decorrer do campeonato inteiro. Fez com que o Paysandu tivesse essa facilidade. E a troca de técnico no início da temporada, quando você tem um treinador como o Márcio Fernandes começou lá, mantém o treinador, segura mais um pouquinho, por mais que a imprensa, a torcida e muita gente vai contra, a diretoria tem que bancar o treinador, tem que segurar ele. O Paysandu deu voltas e voltas e voltas, e no final agora da temporada, quem trouxe para cá o Paysandu novamente? O Márcio Fernandes para tentar salvar, mas não foi possível segurar o Paysandu na Série B, então teremos o Paysandu na Série C no ano que vem,
E eu espero que mantenha o Márcio Fernandes. E se não manter o Márcio Fernandes, o Paysandu tem ali na base agora um treinador que foi a revelação desse ano, um grande destaque, está no Sub-20, que é o Inácio Neto, que esteve ali na Tuna Luz Brasileira. Tem muitos rumores a respeito disso, né? Que o Inácio possa ser, de fato... Assumir, quem sabe, para o Brasileirão, para o Campeonato Paraense, não é isso? É uma boa oportunidade para ele, uma ótima vitrine para o técnico e uma boa oportunidade do Paysandu passar essa reestruturação, né? E na resenha nós vamos falar muito disso dentro aqui do Mundo Peladeiro, né, no próximo ano, ou melhor dizendo, no próximo mês já, né? Que já vamos estar com essa resenha aqui, porque do outro lado, a preocupação é outra, PH. O Clube do Remo, a preocupação agora é em manter quem está lá, tentar manter o técnico, manter alguns jogadores e reforçar, quem sabe, aí para uma futura Série A. Pé no chão agora o torcedor, e o torcedor azulino tem que comprar a briga junto com o Clube do Remo. É lotar o estádio, é viajar junto, já há uma preocupação muito grande com a arbitragem, que tem falhado muito, tanto na Série A como na Série B, e o Clube do Remo tem que ficar atento, porque agora, gente, é mala branca, é mala preta, é mala azul, e eu tô falando isso porque a gente que viveu o mundo do futebol, a gente sabe que é assim, é muito bicho que vai aparecer, então o Remo tem que ficar ligado, porque é um sonho que está prestes a se tornar realidade. E o X da questão, Pedro Rocha fica ou não? Aí é que está, né, o artilheiro do Campeonato Brasileiro Série B, né? Eu acho muito difícil o Remo conseguir segurar ele aqui, até porque as equipes de Série A vão colocar valores altíssimos aí para levar o atacante, e se for olhar, não é só o Pedro Rocha não, né? O camisa 33, né, e muitos outros que tem ali no elenco do Clube do Remo. Só que aquele negócio, o Remo tem um camarada lá que é o Coringão, né, que é o Marcos Braz. Ele sabe montar a equipe e já provou. Eu vi ele dando entrevista, o pessoal dizendo que ele é muito barrento, que ele fala muito, mas quando o Remo estava apanhando, estava todo mundo em cima dele. Na verdade, ele é carioca, né? Todo carioca é marrento. Ele aguentou firme, né? Pegar aquela linha, aguentou firme. Então agora é hora dele falar e é hora da imprensa, do torcedor, reconhecer. Saber ouvir, né? Porque como o árbitro, quando ele vai bem na partida, a gente que diz assim mesmo, não pode elogiar muito que pode dar errado. A mesma coisa é a função do Marcos Braz. Contratou ali, o Remo começou a ficar um time meio turbulento, errou quando trouxe o Antônio Oliveira, verdade, errou, mas tentou bancar, tentou dar oportunidade para o Antônio continuar. E o que aconteceu? Não deu certo, foi humilde em trazer um novo técnico, então é mérito sim do Marcos Braz, do Tonhão, da diretoria do Clube do Remo, tá aí, todo mundo apontando o dedo pro Roger lá no Paysandu. Então na hora de aplaudir, sim, vamos aplaudir, né, o Tonhão, vamos aplaudir o Marcos Braz e toda a diretoria e comissão técnica do Remo, que o sonho está perto. E exatamente isso que eu ia falar, como é que segura a expectativa, a ansiedade do torcedor, dos jogadores, da diretoria. Leão na primeira divisão. E agora? É foco, PH é foco, porque vai mexer com toda a estrutura do estado do Pará, eu posso dizer que sim, né? Jogos no Mangueirão aí que podem ser memoráveis, né? Estrutura também financeira para o clube, porque isso vai melhorar muito também a parte de patrocínio, direito de imagem e tudo mais. O Remo, ele tem que procurar agora, dentro da sua gestão, se organizar e se organizar muito bem para que não faça um bate-volta como muitas equipes fizeram aí. É chegar na Série A, fazer uma boa gestão de marketing também para conseguir recursos e se manter na Série A. O segredo da Série A é as janelas de transferência. Porque o que acontece? Quando um time menor ou emergente começa a se destacar, como aconteceu com o Mirassol, abre-se a janela. O que as outras equipes que têm mais poder aquisitivo querem fazer? Contratar jogadores de lá e quebrar a equipe. O Mirassol segurou muita gente. E todas as equipes que são emergências, que conseguem segurar, se mantêm bem, um elenco entrosado. O Clube do Remo vai ter que arriscar, fazer contratos com multa rescisória alta, porque, por exemplo, se o seu jogador brilhar na primeira fase do campeonato, quem quiser tirar, vai tirar. Mas, em compensação, os cofres do clube vão aumentar bastante, vai ter poder aquisitivo para contratar a altura para manter o elenco. Porque quem mantém o seu elenco até o meio do ano, ou passando um pouquinho mais, consegue permanecer
na Série A do Campeonato Brasileiro. Só para ter uma ideia, as notícias mais recentes já confirmam praticamente 150 milhões de reais a mais na conta do Leão, se o Leão estiver na Série A ano que vem. E um time de Série A tem alguns privilégios na Copa do Brasil, por exemplo, né? E então o que acontece? O Remo vai viver esse momento se nesse próximo jogo, né, que vai ser domingo agora contra a Chapecoense, o Remo conseguir a vitória. Eu estava fazendo uma análise, PH, dessa tabela do Campeonato Brasileiro, e essa posição do clube do Remo deixa o Remo aqui com uma gordurinha de 2 pontos, né, para o quarto colocado, que é o Goiás. Um empate ainda não tira o Remo do G4. Ainda não tira o Remo do G4 o empate. Mas a torcida quer uma vitória. Sabemos que o time da Chapecoense é um time cascudo, muito forte, e vem aqui para roubar ponto do Remo. Então a equipe está concentrada, a equipe está totalmente focada para não perder ponto. Não importa se for empate, não pode perder ponto. E lá fora, tentar tirar pontos das duas últimas partidas fora de casa, aí vem para casa, quem sabe torcer para que o Curitiba já esteja classificado, que aí vem com uma equipe já menos, né, reforçada para Belém, a não ser que surja muita mala, e aí o time vem para cá para tentar prejudicar o Leão. A disputa vai ser outra, né? O Leão consegue ser campeão da segunda divisão? Tudo vai depender desses 3 últimos jogos, né, antes do jogo final aqui em Belém, e o Remo indo bem nesse jogo contra a Chape, e vindo de lá de fora com pelo menos um empate, vai fazer com que esse Mangueirão viva um momento histórico, né? Vai ser um momento histórico a última partida, e assim podemos ver novamente o futebol paraense brilhando através aí do Leão Azul. A gente já começa a ver de quem é o time do cara quando ele começa a falar e o olho dele brilha. Na verdade... Chega a lágrima veia assim, mas não sai. Na verdade, a gente da imprensa esportiva, a gente quer isso, a gente quer um time paraense lá. Já está na hora, né, da gente ter um time paraense na primeira divisão. Vivemos momentos maravilhosos com o Paysandu na Libertadores e na Copa dos Campeões, então temos que viver algo assim com o Leão Azul paraense e torcer para que o Paysandu se recupere em 2026, porque para nós da imprensa esportiva paraense vai ser momentos mágicos, né? Poder cobrir, e faz muito tempo que a gente não tem rodadas que a gente vai dizer assim, vai jogar contra Corinthians, Flamengo, Botafogo, Santos e muitas outras equipes essas da Série A, não é verdade? Muita gente fala que o Paysandu teve a oportunidade, teve um momento, viveu a Libertadores, viveu a Série A, e o Remo há muitos anos não consegue viver isso. Então, de repente, agora chegou o momento do Remo de viver essa experiência da Série A, quem sabe hoje em dia uma Sul-Americana ou uma Libertadores, mas muita coisa tem para acontecer isso. Como é que você fala? É verdade. Assim tá certo, gente. Então, bora lá. Vamos continuar o nosso papo aqui, porque tem jogo intermunicipal, o Remo AP versus o Cinquentão do Acará. Você estava lá acompanhando com a equipe do Mundo Peladeiro. Como é que foi esse jogo? É isso mesmo, PH. Tivemos no final de semana agora, no sabadão, né? Tivemos esse grande jogo, a galera do Acará, Cinquentão do Acará, uma equipe muito boa. Vieram prestigiar aqui, vieram enfrentar o Remo AP, nosso presidente Ângelo França, nosso amigo Éder Gil. E foi um jogo muito bacana, de muitos gols. O Remo AP mostrou no início da partida sua superioridade, abriu o placar, ampliou. E quando a gente pensava que o Cinquentão da Acará estava morto, aí os caras regados no charque e com a farinha baguda reagiram, né, e fizeram também, empatar a partida. E depois o Remo AP, no segundo tempo, ampliou novamente. O Acará reagiu de novo. Um jogo muito gostoso de se assistir, e nós estivemos lá com a equipe do Mundo Peladeiro. Como o Márcio Lemos falou agora há pouco para a gente, um pouquinho do resumo do que aconteceu nessa partida, e você confere comigo a partir de agora na sua tela do MP. Roda aí, Dino.
Faz tempo que você não veste essa camisa, só vem resenhar, só vem acompanhar. Mas hoje é um jogo importante, que é com uma equipe especial, não é isso? O Acará, grande município, onde tem o máximo respeito, e está reencontrando ex-jogadores, né? E depois de 4 meses eu poder estar aqui com a Society, poder reencontrar grandes jogadores, e esse evento maravilhoso, e essa cobertura, né? Você, meu amigo aqui, parceiro, é um guerreiro. É uma nova parceria Mundo Peladeiro e Resenha de Boleiro. Mas falando mais ainda do Remo Up e Acará, porque é o seguinte, eles vêm de fora, vêm de longe, uma viagem, mas vêm com vontade de vencer. Então, é assim, depois que entrou aqui dentro, todo mundo quer ganhar, quer vencer. Esquece isso de amizade. A amizade é fora de campo. Abraço, confraternização, mas entrou aqui, tem que competir. Mostrou a camisa, colocou o manto sagrado, tem que dar vida. E ontem o Leão Azul, né, conseguiu o segundo lugar na tabela. Então, hoje o Leão Up então tem que representar. O Remo, tu vai me matar do coração, Remo. Depois de 30 e poucos anos, 34, nós poderemos voltar à primeira divisão. Parabéns ao Clube do Remo e ao Fenômeno Azul. Esse clube existe por causa da torcida. Tu sabe o quanto nós sofremos. Nós passamos sem divisão e em momento algum a torcida abandonou. Então, esse acesso é da torcida. Não conseguimos ainda. Pé no chão. Humildade, simplicidade, que o Remo está no caminho certo. O Veloso, olha, o Veloso é capitão e joga de quê, Veloso? Eu jogo de atacante, né? Olha só, não é o Veloso do Palmeiras, né? Era goleiro. Aqui o de Acará, Cinquentão Acará, o nome é esse mesmo, Cinquentão de Acará? Cinquentão do Acará, é um grupo de amigos aqui, né? E sempre a gente sai, né, para participar dos jogos aí com a turma, né? Esses jogos amistosos vocês têm feito, tanto lá em Acará como aqui, já está acontecendo há quanto tempo? Isso aí já tem um tempo, né? A gente participa em vários municípios aí, fazendo essa confraternização com todos, né? E o que faz parte é isso, é a união aí do grupo. O Remo Up cheio de estrela lá, Aguinaldo, Degil e muita gente. Tem ex-jogadores aqui ou só a galera mesmo que arrebentava no futebol lá em Acará? Tem um Velo Gol. Velo Gol sou eu. Eu tô aí em campo hoje, né? Enquanto tem ex-profissional, ainda tem ainda. Vai fazer a diferença hoje. E a gente vai mostrar tudo ao vivo aqui no Mundo Peladeiro, na TV em Nova Pará, junto com o Resenha de Boleiro. Boa sorte pra vocês, vamos pra cima. Boa jogada do Remo Up, toque de calcanhar do Ângelo França. Começou pela linha de ataque, chegou o Márcio enviou e o gol! Do Mundo Peladeiro é esse, valorizando o esporte amador. Perdeu a bola e zagueiro do Remo Up, entrou de frente com o goleiro, camisa 33 e marcou! Lembrando a galerinha que daqui a pouco tem programa Mundo Peladeiro. Rapaz, eu tava lá, participação do Márcio Lemos. Hoje no França de cabeça! Meu amigo. Te mete, como diz esse humano, te mete. Lá vem o Remo Up, clareou, pode marcar, bateu e... o gol! O Cinquentão do Acará é um time recreativo, time de cinquentão, quarentões, sessentões, são amantes do futebol, né? E o time que tem também o Estrelão, tem o Flamenguinho do Acará, né? Tem o Veterano do Acará e tem o Cinquentão do Acará do nosso amigo Cambão, que hoje faz história, viajando em todo o estado do Pará e aqui na capital paraense hoje, fazendo essa festa, 4-3, o resultado é o que menos importa, né? Eu tô ao lado aqui do Roberto, do Rafael também, que são atletas e jogam com a gente. Rafael, né? Rafael, e chegar num lugar como esse aqui, jogar uma partida dessa, gostosa de se jogar, a gente, quando tá jogando futebol, a gente sonha nisso depois, assim, nunca quer parar de jogar bola. Então, ir para os lugares, conhecer, jogar sem bem recebido. E quando vocês chegaram aqui, esperavam que ia ser desse jeito essa partida? Ah, sim, é uma satisfação sempre, né, cara? Jogar com essas lendas que jogaram, né, no futebol do passado aí. E trazer o futebol do Acará para cá é muito importante, né? Como o Fábio falou aqui, tem um Flamenguinho, né? Galera lá do Acará sempre levando o Acará para os municípios, né, para fazer a brincadeira. O que importa sempre é a resenha, né, e a brincadeira, né. E a resenha vai começar daqui a pouco lá. É uma diferença muito grande, é maravilhoso jogar contra um esquadrão desse, que a bola rola. A gente corre sabendo que vai receber bola, que vai tocar bola, ou ganha ou perde. É a segunda vez que eu jogo um esquadrão desse tipo, desse estirpe.
Muito bom, ex-jogadores, e todos os 2 jogos eu perdi de 4-3, mas para mim o resultado não importa. O importante é o povo do Acará estar aqui no Paraclube, defendendo as cores do futebol acaraense, e eu fico lisonjeado com isso, de ser entrevistado representando o povo acaraense. Parabéns ao povo do Acará. E o programa Mundo Peladeiro sempre mostrando e valorizando o esporte amador. O Mundo Peladeiro aí, né, com rodagem de mais de 10, quase 15 anos. 13 anos de história. 13 anos de história, e a gente tem o prazer de poder ter começado essa história junto com o Jorge Prestes, Jorge Anderson e muitos que passaram aqui, né, neste microfone, informando o futebol, valorizando o esporte amador, isso que a gente quer ver. E o Mundo Peladeiro não poderia ficar de fora deste grande jogo, que foi um espetáculo que você viu aqui, com ex-profissionais, com pessoas que jogam futebol, que são amantes do futebol e que hoje estão com 50, 60 anos, mas não deixam o gramado de jogo, isso que é bom demais. E a gente vê, é claro, que essa amizade dentro de campo e fora de campo tem já resenha, Márcio. É isso aí, agora a gente vai falar com a galera do Remo Ape, jogo com emoção do início ao fim da partida. É uma satisfação muito grande, não é isso, Éder? Sim, com certeza. A gente sempre procura organizar esses encontros aí com essas equipes que você vê que tem um potencial grande, né? E foi um jogo de qualidade. O placar aí foi um placar 4-3, placar que vocês viram que o jogo foi bastante duro, né? Graças a Deus aí também a presença aí dessas lendas aqui que faz com que o evento venha a brilhantar mais ainda, e a gente está aí dando esse apoio, estamos se recuperando. Deus é bom, Deus é maravilhoso. 2026 está de volta. 2026 já está aqui na porta já, né? Praticamente já iniciou pra gente. Quero parabenizar toda a organização, ao Ângelo, ao pai dele, seu Simval França, ao nosso capitão Edgar, ao Aguinaldo e a todos os demais atletas que eles tenham participado. E logo mais em dezembro teremos mais agenda aí, praticamente fechado já com Vigia e Macapá. Edgar, é o seguinte, nós vimos a satisfação dos atletas do time do Acará, 50 do Acará, de jogar contra você e contra os outros nomes, né? Aguinaldo e todos mais. E para eles que viam vocês jogar dentro de campo, uma partida como essa, talvez a gente não tenha dimensão de quanto isso é grande para eles lá do Acará e para quem estava dentro de campo. Primeiramente, bom dia, cara. Mas a grandeza maior é para nós, cara, da gente ver os amigos aí do Acará, cara. Porque o mais importante dessa história é a confraternização, né, meu? A gente viu, teve um momento aí do jogo que alguns que diriam se alteraram. Eu digo, calma, parceiro, isso aqui é um jogo de praticamente ex-atleta. Nós estamos aqui para nos confraternizarmos. É claro que começa ali, todos querem vencer, tá? Mas isso acontece graças ao Ângelo, primeiramente, né? O Edergil aqui, que é incansável, cara. O Ângelo que marcou um gol de cabeça ali, uma bola bem jogada na área, né? Com certeza, é o nosso artilheiro. Ele é artilheiro fora, dentro do campo. Ele é o fera, cara. Mas como eu estou lhe falando, o Edergil aqui, que teve um probleminha aí, mas está se recuperando e o mais breve possível vai estar dentro de campo também conosco, porque fora de campo ele é perfeito, ele que faz toda essa história acontecer, tá? Nos bastidores é ele, convida, pai, a gente se preocupa também, eu fico em contato com ele, o goleiro, parece que da outra vez eu não vi, nós viemos sem goleiro, o nosso goleiro era o Paredão, mas já assinou contrato com outra equipe, tá? É isso, rapaz. O Remo revela, os caras vêm, levam, mas é essa história. Mas isso é gostoso e a gente se preocupa, por quê? Porque é o Remo, nós estamos representando aqui o Remo, Amapá e Pará, cara. E teve o Augusto, hoje já convidei o Augusto, o Aguinaldo, pô, sabe? E outros jogadores que jogaram profissional. Vinha uma satisfação para nós, cara, a gente tá aqui, né? Que isso aqui é, como eu tô dizendo, é uma confraternização, cara. Agora os nossos amigos lá do Acará, porra, legal, sabe? Jogo limpo, arbitragem perfeita, tudo bacana, o importante é isso. E o mais importante agora, que é isso que a galera não sabe, muitas vezes não, é a resenha, cara. Vai começar a resenha, né? Agora que é gostoso, que tem aquele barato, aquela brincadeira saudável, porra. E é como eu estou dizendo, a satisfação é toda nossa participar desses jogos contra os amigos aí, certo? Como o Edergil já falou, nós temos na Vigia ano passado, nós fomos lá, o Repá, velho. Lá o negócio é mais pegado, tá? Mas foi maravilhoso. E depois, para encerrar o ano, tinha que ser, né?
Tem Macapá, a gente vai em Macapá dia 20, né, Degil? Dia 20. Vamos lá com a galera já, a galera tá se preparando lá, vai ter o Repá também. Então isso que é legal, poxa, a gente já, tivemos uma história no futebol paraense, mas a gente está participando ainda dessas coisas. Isso é muito legal e eu só agradeço a Deus esses momentos maravilhosos. Assim tá certo. E o Mundo Peladeiro, Resenha de Boleiro, vai estar fazendo a cobertura de tudo isso, a volta lá no Acará e também lá em Amapá, Macapá, os jogos do Remo Ape e dessa galera que a gente gosta de resenhar. Assim tá certo. Qualidade de ensino da cidade a seu dispor. Do 6º ano ao convênio e pré-vestibular. Educação tecnológica, sustentável, inovadora. O mais qualificado staff de professores. Somos mestres e doutores. Colégio Rosana Bastos RB. Matrículas abertas.